A história oficial da civilização é uma tapeçaria bem costurada. Mas o que acontece quando encontramos fios que não se encaixam? Há indícios espalhados pelo globo, de estruturas submersas no Pacífico a complexos subterrâneos nas Américas, que apontam para uma civilização global, tecnologicamente avançada, que floresceu e desapareceu muito antes de Suméria ou Egito. Suas marcas são sofisticadas demais para o tempo em que foram registradas e, o que é mais chocante, parecem comunicar um conhecimento comum em continentes separados. Quem foram eles? E como desapareceram, deixando apenas sinais que nos forçam a questionar a nossa própria linha do tempo evolutiva? A história nos ensina que a civilização floresceu em alguns poucos berços, como o Vale do Nilo ou a Mesopotâmia, e que a tecnologia avançou de forma linear e regional. Mas, e se essa cronologia estiver errada? E se antes dos egípcios e dos sumérios existiu uma cultura global, com um nível de sofisticação que só atingimos novamente nos tempos modernos? Existem sinais dessa civilização fantasma. Não são lendas, mas evidências concretas. Pedras cortadas com precisão de máquina, alinhamentos astronômicos impossíveis e estruturas que resistiram a cataclismos. Estes sinais não estão em um único lugar, mas espalhados por continentes, unidos por uma tecnologia e um conhecimento que contradizem tudo o que a arqueologia convencional nos diz sobre a Idade da Pedra. Eles desapareceram, varridos por um evento que a história oficial hesita em nomear. O que resta são os ossos de sua arquitetura, gritando uma verdade inconveniente. Não fomos os primeiros, e a grandeza pode ser perdida. O dogma central da arqueologia é o desenvolvimento progressivo e isolado. As culturas antigas dominavam a pedra, depois o metal, isoladas por vastas distâncias oceânicas. O tempo mais crítico é há cerca de 10 a 12 mil anos. Esta é a fronteira entre a pré-história e a história. É o período em que a humanidade, supostamente, estava se recuperando da Era do Gelo, aprendendo a cultivar. Ainda não havia cidades, nem escrita, e muito menos transporte transatlântico ou engenharia complexa. No entanto, em locais como Pumapunku, na Bolívia, encontramos blocos de diorito e andesito, pesando até 130 toneladas, cortados com ângulos H e entalhes em I, que só seriam possíveis com ferramentas de diamante ou com precisão de laser. A idade estimada do sítio é de pelo menos 10 mil anos, anterior à civilização Inca. No outro lado do mundo, em Göbekli Tepe, na Turquia, há pilares de calcário maciço, talhados com figuras complexas, datados de quase 12 mil anos, uma façanha para caçadores-coletores. A ciência oficial data o surgimento da engenharia pesada em um período muito posterior. Estes locais são anomalias que, se aceitas, exigem a postulação de uma civilização mestra, intermediária entre a Idade do Gelo e o despertar do Egito. A disparidade entre as ferramentas que a humanidade deveria ter e o que ela construiu é o ponto-chave. O que você acha? 3 tipos de evidências ligam esta civilização desaparecida e contradizem nossa linha do tempo. 1. Precisão metalúrgica em pedra. Em Pumapunku,
Os blocos de diorito apresentam furos cônicos, feitos com uma broca que gira e retrai, e sulcos tão perfeitamente retos que a medição moderna os coloca dentro de tolerâncias de máquinas-ferramentas de precisão. Isso em uma época em que o uso do metal nem era difundido. 2. Alinhamentos astronômicos absurdos. Muitos megalitos e estruturas, de Tiwanaoka a círculos de pedra europeus, demonstram um conhecimento de precessão equinocial e de astronomia de longo prazo que demoraria milhares de anos de observação para ser compilado. O conhecimento parece ter sido herdado, não descoberto gradualmente. 3. O conhecimento geográfico comum. Mapas antigos, como o mapa de Piri Reis, cópia de originais muito mais velhos, mostram a Antártica em seu estado pré-glacial, sem gelo. Como navegadores medievais teriam conhecimento da Antártica há milhares de anos, a menos que tivessem acesso a fontes de uma civilização com mapeamento global? Estes sinais sugerem que, há cerca de 10 mil anos, uma cultura com um domínio surpreendente de matemática, engenharia e cartografia operava em escala global. O que é mais assustador é o que falta. Onde estão os ossos? Onde estão os utensílios diários? A ausência de restos mortais sugere um desaparecimento rápido e total. O que teria sido poderoso o suficiente para varrer do mapa uma civilização tão avançada e deixar apenas suas fundações de pedra como testemunha? Agradeço por ter continuado conosco. Agora enfrentamos. Se a evidência aponta para uma civilização global avançada antes dos cataclismos da Era do Gelo, o que a extinguiu? A teoria dominante entre os que aceitam a anomalia é a do cataclismo global. Esta teoria sugere que a civilização foi destruída por um evento cósmico, provavelmente há cerca de 12.900 anos, no início do evento Dryas recente. A evidência geológica mostra mudanças climáticas bruscas, inundações massivas e um período de frio repentino que pode ter sido causado pelo impacto de um cometa ou por fragmentos dele. Um cataclismo assim teria causado mega-tsunamis, cobrindo cidades costeiras, e um inverno nuclear, que congelaria o interior dos continentes, levando a uma extinção em massa. Os sobreviventes teriam sido reduzidos a um estado primitivo, perdendo todo o conhecimento tecnológico. Eles teriam se tornado os caçadores-coletores que a arqueologia encontra, levando consigo apenas os mitos distorcidos de um tempo dourado perdido. Essa interpretação inverte a história. As civilizações de 10 mil anos não estavam começando. Elas eram sobreviventes tentando reconstruir, usando os restos da tecnologia perdida. A civilização desaparecida deixou sinais claros. A tecnologia era superior, o conhecimento era unificado e o fim foi catastrófico. Ao rejeitarmos essas evidências, mantemos a narrativa de que somos a primeira e única civilização tecnológica avançada do planeta. Mas as pedras cortadas de Puma Punku, os alinhamentos de Göbekli Tepe e os mapas antigos são um legado da perda. Eles provam que a grandeza é frágil e que a história pode ser cíclica. A maior contradição que esta civilização nos impõe é a possibilidade de que o nosso tempo no topo possa ser apenas mais um ciclo e que o conhecimento que nos parece único já foi comum. Se uma civilização global e avançada pôde desaparecer sem deixar quase rastros,
O que isso diz sobre a permanência da nossa própria era? O que esta civilização esquecida tentou nos alertar? Deixe sua